did we end up here? This place is horrible. Smells like balls. We don't belong in this shithole. You should analyze this movie. Salvem punks, sejam bem-vindos ao canal Cultura Quase Útil. Eu sou o Carlos Hall e hoje falaremos de um filme muito importante de 2014, um filme que dessa vez realmente é muito espetacular e considerado um dos clássicos modernos da cinematografia de Alejandro González Iñárritu, seja lá como fala esse nome, que já nos agraciou com Amores Brutos, 21 gramas, Babel e uma porrada de filme muito bom. Essa relíquia tão nova e tão fenomenal chamada Birdman, ou A Inesperada Virtude da Ignorância. Birdman não é só um filme louco, é um filme piradaço que é também um dos melhores que eu já vi em muito tempo. Porém, apesar de ser um clássico instantâneo, é um daqueles filmes que também a maioria das pessoas vai chegar e falar que caralho, eu acabei de ver. E é também um daqueles filmes cabeças que você tem que estar descansado, pegar uma tarde ou uma noite bem tranquila, você, sua mulher, ou seus filhos, ou sua avó, e quebrar um pouco a cabeça para tentar entender todos os aspectos e estar preparado para entender que Birdman não vai explicar tudo para você. Mas uma vez que você entende o que Birdman tenta ser, você vai começar a entender a genialidade envolvida na sua concepção. Birdman tem um aspecto técnico fenomenal, o filme é enclausurado, os takes são muito bons, a continuidade é perfeita para dizer o mínimo, e é uma loucura. Junte isso ao fato de que Birdman é filmado para parecer que foi feito num enorme plano sequência. O filme tem cortes, obviamente, só que eles não são expostos tão na tua cara. A história de Birdman é extremamente simples na sua superfície, mas tem uma profundidade. Ator conhecido de filmes de super-herói, Regan Thompson, interpretado por Michael Keaton, tenta dirigir sua primeira peça na Broadway. Regan sofre há anos com pressão para que ele volte a fazer o seu papel que tornou célebre, Birdman. Regan também é atormentado com a voz do seu antigo personagem, enquanto ele tenta desesperadamente tornar-se relevante com essa nova peça, ao mesmo tempo que tenta se desvencilhar de Birdman. Pois você não tem dificuldades de entender a verdadeira pressão que o personagem sofre. Para não falar somente de acertos, o filme pode parecer um pouco prepotente em algumas horas. Ao mesmo tempo que o filme é muito cabeça, esse também é um ponto negativo. Isso pode deixar Birdman com um aspecto muito elitista e faz com que ele seja um tanto inacessível para a maioria do público. Mas não tem problema, você pode assistir Birdman. Eu vou te dar todas as teorias e interpretações para que você consiga entender ou até mesmo formar a sua própria ideia. Birdman é amado pela crítica e rechaçado pela opinião pública. Mas nós vamos mudar isso, então se prepara, porque se você não viu o filme, é melhor você ir lá assisti-lo, porque agora eu vou te encher de spoiler. Bom, eu espero que você tenha ido lá assistir Birdman, que é um puta de um filme, e agora eu vou te encher de spoiler, então fique preparado. Nós falaremos do final, do meio do filme, de algumas cenas muito loucas que acontecem, e não me processe.
Antes de falar de Birdman, eu preciso explicar o que Birdman tenta ser. Na sua superfície, Birdman é uma comédia em forma de humor negro que visa criticar Hollywood e essa nova sensação de filmes de super-heróis ou de grandes celebridades. Mas também é um filme que aborda algumas questões filosóficas, como o fato da gente querer ser importante num mundo onde somos completamente insignificantes. E essa luta desesperada para ter alguma relevância no universo. Tudo isso sobre um pano de fundo de um cara que quer lançar uma peça na Broadway para se sentir importante como um ator de verdade e não um personagem fictício do Birdman. O filme é tão bom que já começa a fazer sentido no próprio casting. O elenco do filme foi escolhido a dedo, porque essa própria história foi também a história do ator principal Michael Keaton, que nos anos 80 interpretou Batman, que ficou irado, e depois caiu no esquecimento. E o filme se utiliza justamente desse fato para dar amplitude à história do Regan. E também, em menor escala, o ator coadjuvante Edward Norton também já foi o Incrível Hulk, e Emma Stone também já interpretou a Gwen Stacy com o Homem-Aranha. Isso também, amiguinhos, é chamado de metalinguagem. Ah, mas o que isso tudo tem a ver com o filme? Pouco. Mas são detalhes interessantes, então a gente vai falar aqui. Um aspecto interessante também que você tem que notar em Birdman é que todos os personagens têm uma profundidade, uma dualidade imensa. Todos os personagens envolvidos têm algum problema que não podem solucionar ou não conseguem solucionar. Todos os personagens envolvidos no filme têm suas frustrações e são seres humanos completíssimos. Estão em conflitos em algum momento do filme, seja com os outros ou consigo mesmos. É um filme completamente montado para te dar um senso de urgência e pressão sobre quanto tempo o Regan tem e qual a pressão externa que é exercida sobre ele para que ele consiga mostrar que é relevante no universo como ator ou como artista. Ainda em cima dessa premissa, o filme também explana levemente a função dos críticos e de seu papel, porque os críticos nada mais são do que pessoas que julgam o trabalho alheio, mas não se sacrificam como os atores o fazem. Em uma das cenas do filme, Regan menciona até para sua crítica principal que os críticos não arriscam nada, que não falam sobre técnica, intenção ou estrutura na hora de fazer as suas críticas, são só opiniões jogadas, e que são os atores que realmente se sacrificam pelas suas obras. Tabitha, a crítica, responde a Regan que ele não é um ator, e sim uma celebridade. Um exemplo prático disso seria essas tantas celebridades que são famosas e embora não tenham contribuído artisticamente para nada. E essa fala mostra mais uma vez como Hollywood enxerga os filmes de super-heróis, mostrando personagens vazios que exaltam somente a figura do ator e não a obra em si. Tabitha duvida da peça de Regan e duvida que algo importante pode sair dali justamente porque ela quer proteger a Broadway, conhecida pelos espetáculos, teatrais, deste mal que assola Hollywood, de personagens e produções invadam a Broadway. Mas a gente vai voltar a falar nisso daqui a pouco. Um dos pontos que pode mais confundir a galera nesse filme é justamente o fato de Regan, do filme abrir, com Regan flutuando de cueca na frente da janela. Isso, pra mim, é uma das formas que o filme encontra para demonstrar pra gente, espectadores, que a personalidade de Regan se confunde o tempo todo com a de Birdman. E logo no começo a gente tem uma cena que mostra justamente isso, quando eles estão ensaiando na peça, o bagulho lá da lâmpada cai em cima de um dos atores principais. E Regan acredita cegamente que foi ele o responsável por fazer aquele abajur, sei lá, ela cair na cabeça do cara. Na minha opinião, Regan não possui esses poderes, porque o filme realmente se preocupa em te mostrar
Enquanto você vê na visão de Regan ele usando seus poderes de telecinésia, na visão de outra pessoa ele simplesmente tacou o vaso com a mão igual um louco de pedra. O que nos leva à cena próxima ao final do filme do voo de Regan sobre Nova York. Eu pessoalmente acredito que essa cena se dá quando Regan entende realmente quão longe deve se sacrificar para se tornar um ator e fazer com que a sua peça seja um sucesso. Após essa cena, Regan fica em paz consigo mesmo e esse voo representa a sua reflexão diante do assunto. Essa cena é uma das tantas outras que o filme se preocupa em mostrar que nada passou de uma alucinação muito louca dele, porque na parte final nós vemos o taxista correndo para dentro para cobrar o dinheiro dele. Ou seja, o filme dá a entender que nada do voo foi verdadeiro e ele voltou de táxi pro teatro. Mas e a cena final do filme? Você pergunta com um sorriso de escárnio. Algumas das mais plausíveis teorias desse final maluco que é apresentado pra gente é que o Regan realmente se matou no fim da sua peça. O tiro que na verdade arrancou o seu nariz, na verdade acertou sua cabeça e ele morreu pacas. Para sustentar esse fato, alguns desses teoristas dizem que tudo deu certo nas cenas seguintes. E logo após a cena do tiro nos é apresentada uma sequência de sonhos ou imagens aleatórias com os Transformers brigando junto com o Homem-Aranha e também uma cena muito interessante que são as águas vivas que Regan mencionou na história da sua ex-mulher um pouquinho antes dessa cena. O que nos dá a entender que Regan está tendo um flashback, como se fosse os últimos momentos antes da sua morte. E toda a sequência final representa Regan morto, visualizando, eu não sei se mortos visualizam, mas Regan imaginando como seria se sua peça realmente tivesse dado certo. Também tem a cena do Birdman no banheiro, quando Regan finalmente se desvencilha do personagem. Mas considerando a hipótese que ele somente arrancou o seu nariz conforme o filme mostra, o final também pode representar no momento que a filha Sam olha na janela e olha para cima que há uma ligação muito mais profunda do que o filme realmente mostra na superfície da filha com o Regan. Se você reparar bem, as tatuagens da filha são todas de pássaros, ao mesmo tempo que o personagem do pai era o Homem-Pássaro. Uma das visões do final, a hora que Sam realmente olha para cima, foi que talvez Regan de fato conseguiu cometer suicídio, justamente que ele havia falhado na cena anterior. E Sam começa a enxergar o mundo pelos olhos do pai e escolhe viver numa realidade completamente diferente daquela que está acontecendo. Então, ao invés de olhar para o corpo, ela olha para cima e enxerga o seu pai voando. Ou seja, Sam escolhe abandonar o mundo real e adotar o mundo da ignorância. Lembrando também que o título secundário do filme é Birdman, a inesperada virtude da ignorância. Mas para vocês que não se contentam em um bocado de teoria e precisam de um fechamento, seja ele qual for, talvez o final original que Alejandro González Iñárritu, adoro falar esse nome, escreveu originalmente para Birdman, que era bem mais satírico do que esse que a gente ganhou no próprio filme. No final original, o Johnny Depp apareceria no filme depois do sucesso da peça de Regan e ele estaria lá no seu camarim colocando uma peruca de Regan Thompson com o pôster dos Piratas do Caribe 5, filme que nunca até agora foi lançado. E aí Johnny Depp ouviria uma voz do seu personagem Jack Sparrow reclamando: que diabos estamos fazendo aqui, assim como na cena inicial de Birdman, recriando um ciclo desde o começo do filme. Esse final dá a entender sim que Regan entendeu os sacrifícios necessários para ser relevante em seu meio. Pelo menos agora você tem a opinião de alguns entusiastas para conseguir dormir melhor à noite.
Eu sugiro seriamente que você reveja Birdman. É um filme espetacular, com uma trilha sonora fenomenal, um elenco do caramba, tudo é muito certo nesse filme e com certeza é um clássico da nova era. Se você teve alguma dúvida sobre Birdman que eu não consegui explicar ou não lembrei de explicar, deixa nos comentários. Se você gostou desse tipo de vídeo, não esquece de deixar likes. Seus likes são muito importantes para eu saber que tipo de vídeo vocês querem ver. Sugestões de filmes, deixa no comentário. Um abraço. Tchau.